vamos falar sobre uma aplicação da estatística da distribuição Q-quadrado, que são casos de Q-quadrado de aderência, teste de ajuste, da bondade do ajuste. Será que as frequências observadas, elas seguem uma determinada lei, se ajustam a uma determinada lei? Por exemplo, há uma lei de uniformidade de distribuição, por exemplo, livros emprestados na biblioteca, nós temos segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 5 dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, são 1000 livros emprestados durante a semana. Se seguirem uma distribuição uniforme, 1000 dividido por 5 dá 200. Então, cada dia se esperaria 200 livros, segundo essa lei da distribuição uniforme. Porém, os dados observados não são exatamente 200, é 205, 195. Então, por exemplo, né? Então nós temos cada dia um número que não é exatamente 200, seria aí perfeito ajuste se fossem todos os dias 200, mas o fato é que nós queremos saber se podemos dizer do ponto de vista estatístico de que fato as frequências observadas seguem essa lei de distribuição de aderência uniforme. Então esse é um caso de aplicação Q-quadrado de aderência, de bondade de ajuste. Agora nós veremos hoje uma aplicação de vários casos de uma determinada proporção. Então, como se diz, lá vamos nós, na verdade. Vamos ver se conseguimos que vocês compreendam. Teste Q-quadrado foi desenvolvido por Carl Pearson em 1900 e essa é a estatística dos testes. Vamos lá. Frequência observada menos esperada, essa diferença elevada ao quadrado dividido esperado. E aqui eu vou somando em cada uma das categorias. Por exemplo, se fosse distribuição uniforme, eu somaria segunda-feira, depois terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, e aqui eu sempre teria o número 200, tá? Então, vamos adiante. Vamos adiante. Então, temos aqui um caso, teste de aderência, para testar se uma distribuição de frequência observada se ajusta a uma distribuição específica. Então, aqui nós temos o exemplo de aplicação. Uma organização de serviço social supõe que casamentos correspondem metade das pessoas que casam numa determinada cidade, por exemplo, num determinado ano. Metade das pessoas dos casamentos são o primeiro casamento do noivo, o primeiro casamento da noiva. Isso é metade. Bom, e a outra metade, como é que se distribui? Olha, 12% é primeiro casamento da noiva, 14% só do noivo e 24% representa mais um casamento. Eles já estão, agora os dois já casaram, né? Pelo menos uma vez. Então, são divorciados que se casam. Então, nós vamos prosseguindo. Aqui nós vamos vendo o amor chegando. O amor está chegando, olha aí, ó. Chegou o amor, não é verdade? E essas são as frequências observadas. Vamos ver onde é que eu coloco. Eu sempre apanho aqui para colocar. Então, primeiro casamento do noivo e da noiva, 50%. É o que fala aqui, uma organização supõe que 50% dos casamentos, ou acho que aqui ficou melhor, né? Aqui ficou melhor. Então, 50% primeiro casamento de ambos. Não é o primeiro casamento de nenhum deles, 24%. Primeiro casamento, 12% da noiva, 14% do noivo, ok? Então esse é o percentual, essa é a lei com a qual eu quero ver se os dados, verificar se os dados observados se ajustam aos casos
olha o amor chegando, se ajustam aos casos de frequência esperada. Então, essa é a hipótese de nulidade, de igualdade. A distribuição de casamentos pela primeira vez é o enunciado, ok? E agora a hipótese alternativa, onde que nós vamos colocar? Achei um localzinho aqui. A hipótese alternativa é que não é, tá? Não é essa lei, ok? Então, a frequência observada e a esperada, que é o total versus a proporção, né? Então, por isso, se eu tiver 103 casais, o que acontece? É 73 versus a proporção, que é exatamente esse cálculo. 50% de 103, que é metade, 12% de 103, 14% e 24% de 103. Bom, então essas são as frequências observadas, ok? Mas agora eu tenho que verificar se tem uma diferença aqui entre as observadas e as esperadas, muito significativa a diferença, certo? Então aqui temos aqui as observadas, estabelecido aqui pelo pesquisador 1%, o Q quadrado é categorias menos 1 nesse caso, tá? Então é o valor crítico, que me deixa aqui uma área de 1%, praticamente não abraçando mais a curva, para todos os valores acima de 11,34. Então é o valor 11,34. E agora aqui eu vou calcular a estatística do teste, certo? Então aqui nós vamos vendo aqui a estatística do teste. Tá? Isso aqui tem que... Bom, então vocês vejam. A estatística do teste, aqui foi feita as contas, 51, o observado 55, o esperado 51,5. Essa diferença elevada ao quadrado deu 12,25. 12 observado menos 12,36 dá 0,36 elevado ao quadrado dá 0,1296. Agora, essa coluna aqui, ela é dividida pelo valor de frequência esperada. E aí eu vou somando cada categoria, 1, 2, 3, 4 categorias, ok? 4 menos 1 dá 3 graus de liberdade. Então eu obtive aqui um valor 0,6755. Então vocês vejam que ele está numa situação próxima do zero. Ou seja, não está nessa região de rejeição, mas sim nessa situação de não rejeição da hipótese. Ok? Então não vou rejeitar a hipótese. Então, essa é a conclusão. Teste estatístico não cai na rejeição de hipótese, sim falha em rejeitar a hipótese de unidade. Interprete sua decisão. A distribuição observada adere à distribuição especificada para casamentos pela primeira vez. Não foi possível rejeitar a hipótese H0. Então, de fato, podemos acreditar, por enquanto, de que essa lei é o que se verifica. Metade dos casamentos é a primeira vez das pessoas que se casam, ok? E então, ficamos com essa hipótese, ela não foi rejeitada. Não houve evidência amostral suficiente para rejeitar a hipótese. Estou com a voz um pouco fanha, mas dá para entender, não é verdade? Essa gripe que vem chegando. Bom, então termos que devem ser familiares na aula de hoje.
grau de liberdade para o caso de distribuição numa determinada proporção ou uniforme, frequência esperada, frequência observada e aplicação ao teste do Q². Então, obrigado pela atenção.